entrar no descanso de Deus. Mas de uma maneira um tanto única, minha mensagem neste fim de semana e hoje à noite e as 2 outras de amanhã é a chamada: sente-se, fique, caminhe e corra. E você deve estar pensando: o que é isso? Bem, cada uma dessas coisas que a Bíblia nos diz para fazer: sentar, permanecer forte em Deus, ficar contra o inimigo, parar e esperar pelo nosso avanço, andar em Deus, andar em amor, andar na fé, andar em paz e correr a carreira. Mas nós temos que fazer isso nesta ordem. Veja, eu creio que Deus tem uma ordem no reino. Então, se você é um novo cristão e você começa tentando correr a sua corrida e você tem essa grande visão de Deus, você quer fazer esta coisa grande que Deus te mostrou, mas você nunca aprendeu a sentar, então você vai apenas ser frustrado. E eu realmente acredito que se você tem uma grande visão de Deus e você não sabe como descansar em Deus enquanto Ele está fazendo isso acontecer, eu acho que isso pode quase te matar. Eu acho que a pressão de tentar fazer algo por si mesmo, de tentar carregar todos os fardos e todos os cuidados, até mesmo tentar criar vários filhos, se você não souber como descansar em Deus. Então, há vários anos eu comecei a notar que Deus começou a chamar a minha atenção para o fato de que, depois da ressurreição de Jesus, toda vez que a Bíblia fala sobre Ele, ela fala dele estando assentado. Aquele que se assenta no trono. Então, eu comecei realmente a me interessar por isso e apenas pensar, sabe, o que é tudo isso? Quando Jesus estava na cruz, Ele disse: está consumado. E assim o trabalho para o qual Ele foi chamado para fazer foi feito. E Ele subiu aos céus e Ele se assentou à destra de Deus para esperar até que os seus inimigos fossem feitos estrados para os seus pés. Agora eu vou dizer algo interessante, quero que você pegue isso. Eu creio que saber descansar em Deus quando o inimigo está vindo contra você é um dos mais altos níveis de guerra espiritual que podemos fazer. Amém? Então agora vamos olhar algumas escrituras e entrar nisso e... sei que você só vai ouvir uma parte nesta noite, mas eu creio que Deus vai dar o que você precisa e dar o descanso dele aos que necessitam amanhã. Pai, obrigada pela palavra. Oramos para que ela penetre os corações e que não seja esquecida. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 1, 19 ao 22. E para que você possa saber e entender qual é a imensurável e ilimitada e suprema grandeza do seu poder. Quantos creem que Deus é poderoso? Ok. Mas, então não perca isso. Dentro e para nós. Não entenderam? Dentro e para nós. Ele não apenas tem poder, mas esse poder está dentro e para nós que acreditamos. Que acreditam. Agora, você pode acreditar que você é fraco e que não consegue, se você quiser. Mas eu decidi acreditar que eu sou forte e que eu consigo. Como demonstrado no trabalho de sua poderosa força, que ele exerceu em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, então o mesmo poder que tirou Cristo dos mortos habita em nós. E o assentou à sua própria destra nos lugares celestiais. Todos digam: sentado. E aqui vai dizendo que ele está muito acima de todas as regras e autoridades e poderes de todos os nomes que são nomeados. E todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. E saiba que isso é importante para nós, porque eu vou te mostrar uma escritura em Efésios 2, que diz que nós estamos assentados com Ele.
Então, na verdade, eu estou em 2 lugares esta noite. Estou andando aqui neste púlpito, mas espiritualmente eu estou sentada nos lugares celestiais com Cristo. E isto significa uma coisa, que eu entrei no descanso de Deus. Não estou preocupada com o que você pensa de mim. Não estou preocupada se você vai gostar da minha mensagem ou não. Não estou preocupada com o que vai sair da minha boca a seguir, porque eu confio que é Deus quem vai trazer. Mas quando eu comecei, eu não sabia. Eu não sabia como fazer isso do ponto de vista do descanso de Deus. Eu queria que todos gostassem de mim. Então, se alguém se levantasse e saísse enquanto eu estava pregando, eu ficava arrasada, porque eu tinha certeza de que não gostavam de mim, sabe? É incrível as mentiras que o diabo lhe dirá se você não souber quem você é em Cristo. Vamos, eu lhe disse, é incrível as mentiras que o diabo pode lhe dizer se você não souber quem você é em Cristo. Eu me lembro de uma situação em que uma senhora veio uma vez, ela estava sentada bem na frente, talvez na 2ª, 3ª fileira, e então eu estava pregando, talvez, por uns 10 minutos, e ela se levantou e saiu. Bem, eu ainda estava aprendendo a ficar sentada. E porque eu estava tentando correr minha corrida e eu não sabia nada sobre permanecer no descanso de Deus ainda, então eu me senti mal pelo resto da pregação, porque eu pensei, ela não gostou do que eu estou dizendo, ela não gosta de mim. Não é maravilhoso ser livre de se importar com o que as pessoas pensam de você e se elas gostam ou não de você? E então, alguém me disse no dia seguinte, não me disseram naquela noite, Deus me deu mais um dia para ser infeliz, e no dia seguinte alguém me disse, aquela senhora me pediu para te dizer, ela estava aqui ontem bem na frente, e ela teve que sair para ir trabalhar, mas ela te ama tanto, que ela mandou dizer que valeu a pena dirigir até aqui, só para ouvi-la por 10 minutos. Agora veja, esse é o tipo de coisa que o diabo faz, é como ele nos diz coisas que realmente não são verdadeiras, mas se nós não soubermos descansar em Deus, sabe? Veja, se o que ela pensou de mim significou tanto para mim, então eu não pude entrar no descanso de Deus porque eu estava mais preocupada com o que ela pensava do que com o que Deus queria que eu fizesse. Vamos, eu quero que algumas pessoas sejam libertas hoje. E eu acredito que há uma ordem. Como eu disse, eu creio que você tem que aprender a descansar em Deus, a como sentar, antes que possa ficar de pé, antes que possa andar, e certamente antes que possa correr. Então eu vou te dar um exemplo, que vai ajudá-lo a entender. Mike, por favor, ajuda-me. Eu mesma fazia isso, mas já não posso, então tem outra pessoa para fazê-lo. Então, pode se deitar. Ok, agora. É assim que os bebês começam e é assim que todos nós somos. Quando entramos no relacionamento com Cristo, somos isto. Amém? E talvez haja alguém aqui, você está pensando, sim, é isso, eu estou assim. Bem, nós temos a resposta que você precisa hoje. E então, digamos que eu seja um bebê cristão e eu acabei de entrar no reino, e então eu ainda estou deitada. Agora digamos que alguém vem e diz assim, ó, levante-se. Não tem como você se levantar dessa posição, você tem que se sentar primeiro. Agora veja, isto representa, eu estou salvo, agora estou no descanso de Deus. Mas claro, nós nunca fazemos essa transição tão rápido. Temos que ter pelo menos 20 anos para sermos miseráveis. Um mínimo de 20 anos para bater em nós mesmos e nos sentirmos culpados toda vez que nós erramos e, sabe, ficarmos preocupados com o nosso ministério, porque isso não acontece, porque isso, porque aquilo outro.
Eu me pergunto quantas pessoas estão aqui e sentem que tem um chamado de Deus em sua vida, mas nada está acontecendo e você está tão frustrado que poderia arrancar os seus cabelos. Bem, entre no descanso de Deus. Você não pode fazer isso acontecer. Você não pode fazer isso crescer mais rápido do que Deus quer, sabe? E é melhor esperar que o seu ministério não cresça mais rápido do que você. Porque, sabe, você pode até ter carisma para te levar a algum lugar e não ter caráter suficiente para manter-se ali. Isso vai acabar com você. Então você pode começar com um grande dom, mas são todas essas coisas que te dão caráter. Então, a questão é que agora ele aprendeu a sentar-se com Cristo, então levante-se. Veja, agora você pode, eu consigo fazer isso também. Meu treinador me mandou fazer isso para ver se eu conseguiria. Ele disse, eu quero que se sente no chão e veja se consegue se levantar. Porque sabe, eu estava tentando rastejar até a cadeira e ter uma ajudinha, mas eu me levantei e ele disse, conheço pessoas de 30 anos que não fazem isso, mas é outra história, sabe? Mas agora ele está de pé e vamos falar amanhã de manhã sobre permanecer de pé e há vários permanecer. Permanecer esperando em Deus, permanecer firme, continuando a fazer o que é certo, quando nada de certo parece estar acontecendo com você. Permanecer contra o inimigo, permanecer enfrentando as mentiras do inimigo. Há muito permanecer a ser feito. Mas veja, nós podemos permanecer a partir do ponto de vantagem de termos entrado no descanso de Deus. O que quero que você entenda é que tudo pode ser feito, desde que você entre no descanso de Deus. E quando estou falando de descanso, não estou falando em cochilo, eu estou falando de descanso, repouso interno. Estou falando de não ter que se preocupar, não ter que ficar ansioso, você não tem que ter medo, você não tem que tentar entender tudo o tempo todo, você não tem que ter todas as respostas, você pode estar no descanso de Deus e pode fazer o que Deus diz para fazer e você não tem que ir mais longe do que isso, porque tudo o que Ele pede de você é o que Ele te deu para fazer, o resto é com Ele. Agora, ande um pouco, queremos que você ande. Você vai andar em amor, vai andar em paz, vai andar em Cristo Jesus. Nós não vamos andar como se estivéssemos aquecendo, agora, corra a corrida. Veja, agora ele consegue correr? Ok, você pode ir, obrigada. Acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Em Romanos 4,17, a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E sabe o que tem que vir nesta ordem? Então, você primeiro tem que aprender quem você é em Cristo e que você foi justificado por Ele. Então, aí você pode ter paz com Deus e paz consigo mesmo. E quando você tem isso, então você pode ter alegria. Mas somente ser salvo não lhe dará alegria. Porque se você não souber quem você é em Cristo, você nunca vai ser consistentemente feliz nesta vida. Porque se você é inseguro e não sabe quem você é em Cristo, eu sei o que sou em mim mesma, não sou muito e eu cometo erros. Eu tenho algumas coisas na minha vida que finalmente cheguei à conclusão e quer saber, Deus não vai levar isso embora. Ele permite isso só para me manter humilde. E você pode não concordar comigo, mas bem, na verdade, há uma escritura que diz que Deus deixa uma certa fraqueza em nós para nos manter dependendo dele. Você nunca vai chegar ao ponto onde você faz tudo perfeitamente. Nunca. Então acho que sempre serei um pouco tagarela, sabe? E eu já melhorei muito. Mas, eu tenho que orar sempre. Deus, coloque um freio na minha boca para eu não pecar contra ti com a minha língua. E saindo do cômodo onde oro, eu blá, 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 blá. Este saber quem você é em Cristo é mais do que apenas uma declaração bonitinha e religiosa. Quero dizer, isto é a chave. É a chave. Jesus disse, está tudo consumado. E eu vou te dizer, o cristianismo não começa com fazer, começa com um feito. Amém?
Hebreus 1, verso 13. A qual dos anjos alguma vez Deus disse: sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Então veja, você pode entrar no descanso de Deus e esperar que Deus bata no diabo e o coloque no lugar dele, sabe? A melhor maneira de lutar contra o diabo é permanecer no descanso de Deus. Não deixe ele te incomodar, não deixe ele te aborrecer. Ele não sabe o que fazer com você se você não ficar chateado. E deixe-me te dizer uma coisa que ele não gosta. Ele não gosta quando ele te traz um grande problema, sabe? E você continua a desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Ouviram o que eu disse? Você pode desfrutar sua vida enquanto você tem um problema. Sabe por quê? Deus não está te pedindo para resolver o seu problema. Ele está pedindo para confiar nele enquanto ele resolve o seu problema. Acho que isso é importante. Eu acho que várias pessoas aqui precisam ouvir isso, porque algumas, eu me lembro de ouvir assim, sabe? Você não pode se divertir e relaxar enquanto tem esse problema, Joyce? Eu costumava ficar muito brava com Dave porque no princípio nós não tínhamos dinheiro e sempre havia mais contas do que dinheiro para pagar e eu tinha deixado meu trabalho em tempo integral em obediência a Deus para me preparar para este ministério mundial que eu achava que eu ia ter e eu ainda estava ensinando 25 pessoas no chão da minha sala. Então eu pegava todas as contas e pegava a calculadora e começava a pensar nas contas e claro, quanto mais eu pensava, mais assustado eu ficava e Dave ficava na sala ao lado com as crianças, brincando e assistindo TV e elas colocavam rolinhos no cabelo deles, sabe? Eu dizia, no meu cabelo vocês não vão tocar. E eu ficava tão brava com ele, porque ele estava curtindo a vida e nós tínhamos um problema, gente. Era assim, desse jeito. Ou aquilo me irritava. E eu dizia, por que você não faz alguma coisa? Nós temos um problema aqui, por que você não faz algo além de rir e agir como se tudo fosse uma festa? Ele dizia, bem, o que você quer que eu faça? Você sabe quanto dinheiro nós temos? Somos obedientes a Deus, Deus cuida de nós o tempo todo, Ele nunca falhou conosco, Ele nunca nos decepcionou. Mas eu não sabia sobre essa coisa de descansar em Deus, então eu queria saber como Deus ia fazer e quando Ele ia fazer. Eu não estava satisfeita em confiar e esperar. Então eu vou dizer isso mais uma vez, porque acho que é importante. Você tem permissão para desfrutar sua vida, enquanto Deus está trabalhando em seu problema. E para alguns de vocês isso já valeu a sua vinda aqui hoje. Em Apocalipse, Jesus sempre é visto assentado à destra de Deus. E como eu disse, eu fiquei muito curiosa sobre isso, comecei a perceber que isso estava relacionado a ter entrado no descanso de Deus. E há uma razão muito importante, pela qual a Bíblia continua dizendo que ele se assentou e que ele se assentou. Jesus é o nosso sumo sacerdote e nenhum outro sumo sacerdote, além dele, jamais chegou a se assentar na presença de Deus. Debaixo da velha aliança, no dia da expiação, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo, e havia todos aqueles rituais e certas leis e regras e regulamentos que tinham que ser seguidos sobre como entrar lá. Isto é absolutamente verdadeiro. Eu verifiquei outra vez só para ter a certeza. Ele tinha pequenos sinos e guizos costurados na bainha de sua roupa e uma corda amarrada ao seu tornozelo, porque ninguém podia entrar lá além dele. Então, enquanto ele estivesse trabalhando, fazendo o seu dever, fazendo seus rituais, aqueles pequenos sinos soavam. Bem, se os sinos parassem de balançar por um longo período de tempo, sabiam que ele tinha cometido algum pecado e morrido.
E como não podiam entrar para pegá-lo, eles o puxavam pela corda. Não havia cadeira no Santo dos Santos, porque era uma aliança de obras. Ninguém podia entrar no descanso de Deus. Então, acho que o Peter disse isso hoje, quando estava exortando sobre Mateus 11, que o descanso é um dom. É um dom que nos é dado pela graça de Deus, e ninguém podia ter esse descanso até que Jesus veio e fez tudo. Ele cumpriu a lei, agora nós não precisamos dela mais. E ele está assentado à destra de Deus. E Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Então estou andando por aí, mas meu coração está lá. E quero que você receba isso. Então isso significa que eu posso realmente desfrutar enquanto trabalho. O Peter deu a definição de descanso. Uma das coisas que ele não mencionou, que está no dicionário grego Vine, é que o descanso do qual eu estou falando não é um descanso do trabalho, é um descanso no trabalho. Agora, precisamos de um dia no qual não trabalhamos também? E esse é o outro lado disso. O fato é que nós não, como americanos, não temos o tipo de descanso que precisávamos para o nosso corpo físico. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Mas este é um descanso que você tem enquanto trabalha. Então, este é o meu trabalho, eu estou trabalhando. E eu não tenho certeza se isso é verdade. Você lê coisas que nunca é 100% verdade, mas eu li que quando um pregador prega por 1 hora inteira e faz um culto inteiro, que isso é equivalente a 8 horas de trabalho duro. Então, quando o Joe prega 3 vezes no domingo, ele trabalha 24 horas. Amém? Veja, isso não é um bate-papo. Eu amo quando as pessoas dizem, eu amei o seu bate-papo. Eu penso, querida, isso não foi um bate-papo. Eu estava derramando toda a minha alma, corpo, espírito, tudo que eu tinha sobre isso. Eu estudei por horas para vir e te trazer este bate-papo, querida. Eu amo o seu bate-papo. Quando eu for embora, você terá tudo que eu tenho. Então eu vou ter que ir buscar um pouco mais para amanhã, porque eu não posso te dar nada que Deus não me dê primeiro. Então é tão maravilhoso fazer isso com a minha alma de férias. Veja, você pode tirar férias e ir se deitar em uma praia todos os dias por 5 dias e ainda assim não descansar nem um pouquinho se você for passar esse tempo se preocupando com seus problemas. E algumas pessoas tiram um dia de férias só para que elas possam se assentar em algum lugar e tentar resolver seus problemas. Quantos de vocês, quando tiram férias, voltam para casa e precisam de férias de novo? Nós não sabemos mais como ficar parados. Alguém disse, nós perdemos a arte de ficar entediados. Se você fica 5 minutos no consultório esperando, lá vem o telefone, vamos ligar para alguém, mandar mensagem para alguém, verificar nosso status no Facebook ou algo assim. Sabe, eu não poderia dizer quantos amigos nós temos no Facebook, eu amo isso. E eles são amigos do Facebook? Amigos? No Facebook? Você faz bem em ter 5 amigos durante toda a sua vida aqui na Terra. Era tão engraçado quando isso começou, as pessoas me mandavam mensagens e diziam, você vai ser meu amigo no Facebook? E eu respondia para elas, eu dizia, eu já sou sua amiga. Bem, vamos aprender a ficar sentados com Cristo o tempo todo. Isso significa entrar no seu descanso, lançando nossos fardos para Ele, para que possamos desfrutar do descanso de Deus, e então seremos capazes de fazer o que Ele nos pede para fazer. Eu quero falar com você hoje sobre entrar no descanso de Deus. Mas de uma maneira um tanto única. Minha mensagem neste fim de semana e hoje
à noite e as 2 outras de manhã é a chamada sente-se, fique, caminhe e corra. E você deve estar pensando, o que é isso? Bem, cada uma dessas coisas que a Bíblia nos diz para fazer: sentar, permanecer forte em Deus, ficar contra o inimigo, parar e esperar pelo nosso avanço, andar em Deus, andar em amor, andar na fé, andar em paz e correr a carreira. Mas nós temos que fazer isso nesta ordem. Veja, eu creio que Deus tem uma ordem no reino. Então, se você é um novo cristão e você começa tentando correr a sua corrida e você tem essa grande visão de Deus, você quer fazer esta coisa grande que Deus te mostrou, mas você nunca aprendeu a sentar, então você vai apenas ser frustrado. E eu realmente acredito que se você tem uma grande visão de Deus e você não sabe como descansar em Deus enquanto Ele está fazendo isso acontecer, eu acho que isso pode quase te matar. Eu acho que a pressão de tentar fazer algo por si mesmo, de tentar carregar todos os fardos e todos os cuidados, até mesmo tentar criar vários filhos, se você não souber como descansar em Deus. Então, há vários anos eu comecei a notar que Deus começou a chamar a minha atenção para o fato de que, depois da ressurreição de Jesus, toda vez que a Bíblia fala sobre Ele, ela fala dele estando assentado. Aquele que se assenta no trono. Então, eu comecei realmente a me interessar por isso e apenas pensar, sabe, o que é tudo isso? Quando Jesus estava na cruz, ele disse, está consumado. E assim o trabalho para o qual ele foi chamado para fazer foi feito. E ele subiu aos céus e ele se assentou à destra de Deus para esperar até que os seus inimigos fossem feitos estrados para os seus pés. Agora eu vou dizer algo interessante, quero que você pegue isso. Eu creio que saber descansar em Deus quando o inimigo está vindo contra você é um dos mais altos níveis de guerra espiritual que podemos fazer. Amém? Então agora vamos olhar algumas escrituras e entrar nisso e... Sei que você só vai ouvir uma parte nesta noite, mas eu creio que Deus vai dar o que você precisa e dar o descanso dele aos que necessitam amanhã. Pai, obrigada pela palavra. Oramos para que ela penetre os corações e que não seja esquecida. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 1, 19 ao 22. E para que você possa saber e entender qual é a imensurável e ilimitada e suprema grandeza do seu poder. Quantos creem que Deus é poderoso? Ok. Mas, então não perca isso. Dentro e para nós. Não me entenderam? Dentro e para nós. Ele não apenas tem poder, mas esse poder está dentro e para nós que acreditamos. Que acreditam. Agora, você pode acreditar que você é fraco e que não consegue, se você quiser. Mas eu decidi acreditar que eu sou forte e que eu consigo. Como demonstrado no trabalho de sua poderosa força, que ele exerceu em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, então o mesmo poder que tirou Cristo dos mortos habita em nós. E o assentou à sua própria destra nos lugares celestiais. Todos digam, sentado. E aqui vai dizendo que ele está muito acima de todas as regras e autoridades e poderes de todos os nomes que são nomeados. E todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. E saiba que isso é importante para nós, porque eu vou te mostrar uma escritura em Efésios 2, que diz que nós estamos assentados com Ele. Então, na verdade, eu estou em 2 lugares esta noite. Estou andando aqui neste púlpito, mas espiritualmente eu estou sentada
nos lugares celestiais com Cristo. E isto significa uma coisa: que eu entrei no descanso de Deus. Não estou preocupada com o que você pensa de mim. Não estou preocupada se você vai gostar da minha mensagem ou não. Não estou preocupada com o que vai sair da minha boca a seguir, porque eu confio que é Deus quem vai trazer. Mas quando eu comecei, eu não sabia. Eu não sabia como fazer isso do ponto de vista do descanso de Deus. Eu queria que todos gostassem de mim. Então, se alguém se levantasse e saísse enquanto eu estava pregando, eu ficava arrasada, porque eu tinha certeza de que não gostavam de mim, sabe? É incrível as mentiras que o diabo lhe dirá se você não souber quem você é em Cristo. Vamos, eu lhe disse, é incrível as mentiras que o diabo pode lhe dizer se você não souber quem você é em Cristo. Eu me lembro de uma situação em que uma senhora veio uma vez, ela estava sentada bem na frente, talvez na segunda, terceira fileira, e então eu estava pregando, talvez, por uns 10 minutos, e ela se levantou e saiu. Bem, eu ainda estava aprendendo a ficar sentada. E porque eu estava tentando correr minha corrida e eu não sabia nada sobre permanecer no descanso de Deus ainda, então eu me senti mal pelo resto da pregação, porque eu pensei, ela não gostou do que eu estou dizendo, ela não gosta de mim. Não é maravilhoso ser livre de se importar com o que as pessoas pensam de você e se elas gostam ou não de você? E então, alguém me disse no dia seguinte, não me disseram naquela noite, Deus me deu mais um dia para ser infeliz, e no dia seguinte alguém me disse, aquela senhora me pediu para te dizer, ela estava aqui ontem bem na frente, e ela teve que sair para ir trabalhar, mas ela te ama tanto que ela mandou dizer que valeu a pena dirigir até aqui só para ouvi-la por 10 minutos. Agora veja, esse é o tipo de coisa que o diabo faz. É como ele nos diz coisas que realmente não são verdadeiras, mas se nós não soubermos descansar em Deus, sabe? Veja, se o que ela pensou de mim significou tanto para mim, então eu não pude entrar no descanso de Deus porque eu estava mais preocupada com o que ela pensava do que com o que Deus queria que eu fizesse. Vamos, eu quero que algumas pessoas sejam libertas hoje. E eu acredito que há uma ordem. Como eu disse, eu creio que você tem que aprender a descansar em Deus, a como sentar antes que possa ficar de pé, antes que possa andar e certamente antes que possa correr. Então eu vou te dar um exemplo que vai ajudá-lo a entender. Mike, por favor, ajuda-me. Eu mesma fazia isso, mas já não posso, então tem outra pessoa para fazê-lo. Então, pode se deitar. Ok, agora. É assim que os bebês começam e é assim que todos nós somos. Quando entramos no relacionamento com Cristo, somos isto. Amém? E talvez haja alguém aqui, você está pensando, sim, é isso, eu estou assim. Bem, nós temos a resposta que você precisa hoje. E então, digamos que eu seja um bebê cristão e eu acabei de entrar no reino, e então eu ainda estou deitada. Agora digamos que alguém vem e diz assim, levante-se. Não tem como você se levantar dessa posição, você tem que se sentar primeiro. Agora veja, isto representa, eu estou salvo, agora estou no descanso de Deus. Mas claro, nós nunca fazemos essa transição tão rápido. Temos que ter pelo menos 20 anos para sermos miseráveis. Um mínimo de 20 anos para bater em nós mesmos e nos sentirmos culpados toda vez que nós erramos e, ficarmos preocupados com o nosso ministério, porque isso não acontece, porque isso, porque aquilo outro. Eu me pergunto quantas pessoas estão aqui e sentem que tem um chamado de Deus em sua vida, mas nada está acontecendo e você está tão frustrado que poderia arrancar os seus cabelos. Bem,
Entre no descanso de Deus. Você não pode fazer isso acontecer. Você não pode fazer isso crescer mais rápido do que Deus quer, sabe? E é melhor esperar que o seu ministério não cresça mais rápido do que você. Porque, sabe, você pode até ter carisma para te levar a algum lugar e não ter caráter suficiente para manter-se ali. Isso vai acabar com você. Então você pode começar com um grande dom, mas são todas essas coisas que te dão caráter. Então, a questão é que agora ele aprendeu a sentar-se com Cristo, então levante-se. Veja, agora você pode, eu consigo fazer isso também. Meu treinador me mandou fazer isso para ver se eu conseguiria. Ele disse, eu quero que se sente no chão e veja se consegue se levantar. Porque sabe, eu estava tentando rastejar até a cadeira e ter uma ajudinha, mas eu me levantei e ele disse, conheço pessoas de 30 anos que não fazem isso, mas é outra história, sabe? Mas agora ele está de pé e vamos falar amanhã de manhã sobre permanecer de pé e há vários permanecer. Permanecer esperando em Deus, permanecer firme, continuando a fazer o que é certo, quando nada de certo parece estar acontecendo com você. Permanecer contra o inimigo, permanecer enfrentando as mentiras do inimigo. Há muito permanecer a ser feito. Mas veja, nós podemos permanecer a partir do ponto de vantagem de termos entrado no descanso de Deus. O que quero que você entenda é que tudo pode ser feito, desde que você entre no descanso de Deus. E quando estou falando de descanso, não estou falando em cochilo, eu estou falando de descanso, repouso interno. Estou falando de não ter que se preocupar, não ter que ficar ansioso, você não tem que ter medo, você não tem que tentar entender tudo o tempo todo, você não tem que ter todas as respostas, você pode estar no descanso de Deus e pode fazer o que Deus diz para fazer e você não tem que ir mais longe do que isso, porque tudo o que Ele pede de você é o que Ele te deu para fazer, o resto é com Ele. Agora, ande um pouco, queremos que você ande. Você vai andar em amor, vai andar em paz, vai andar em Cristo Jesus. Nós não vamos andar como se estivéssemos aquecendo, agora, corra a corrida. Veja, agora ele consegue correr? Ok, você pode ir, obrigada. Acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Em Romanos 4,17, a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E sabe o que tem que vir nesta ordem? Então, você primeiro tem que aprender quem você é em Cristo e que você foi justificado por Ele. Então, aí você pode ter paz com Deus e paz consigo mesmo. E quando você tem isso, então você pode ter alegria. Mas somente ser salvo não lhe dará alegria. Porque se você não souber quem você é em Cristo, você nunca vai ser consistentemente feliz nesta vida. Porque se você é inseguro e não sabe quem você é em Cristo, eu sei o que sou em mim mesma, não sou muito e eu cometo erros. Eu tenho algumas coisas na minha vida que finalmente cheguei à conclusão e quer saber, Deus não vai levar isso embora. Ele permite isso só para me manter humilde. E você pode não concordar comigo, mas bem, na verdade, há uma escritura que diz que Deus deixa uma certa fraqueza em nós para nos manter dependendo dele. Você nunca vai chegar ao ponto onde você faz tudo perfeitamente. Nunca. Então acho que sempre serei um pouco tagarela, sabe? E eu já melhorei muito, mas eu tenho que orar sempre. Deus, coloque um freio na minha boca para eu não pecar contra ti com a minha língua. E saindo do cômodo onde oro, eu blá, 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 blá. Este saber quem você é em Cristo é mais do que apenas uma declaração bonitinha e religiosa. Quero dizer, isto é a chave. É a chave. Jesus disse, está tudo consumado. E eu vou te dizer, o cristianismo não começa com fazer, começa com um feito. Amém? Hebreus 1, verso 13. A qual dos anjos alguma vez Deus disse, sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos
um estrado para os seus pés. Então veja, você pode entrar no descanso de Deus e esperar que Deus bata no diabo e o coloque no lugar dele, sabe? A melhor maneira de lutar contra o diabo é permanecer no descanso de Deus. Não deixe ele te incomodar, não deixe ele te aborrecer. Ele não sabe o que fazer com você se você não ficar chateado. E deixe-me te dizer uma coisa que ele não gosta. Ele não gosta quando ele te traz um grande problema, sabe? E você continua a desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Ouviram o que eu disse? Você pode desfrutar sua vida enquanto você tem um problema. Sabe por quê? Deus não está te pedindo para resolver o seu problema. Ele está pedindo para confiar nele enquanto ele resolve o seu problema. Acho que isso é importante. Eu acho que várias pessoas aqui precisam ouvir isso, porque algumas, eu me lembro de ouvir assim, sabe? Você não pode se divertir e relaxar enquanto tem esse problema, Joyce? Eu costumava ficar muito brava com Dave porque no princípio nós não tínhamos dinheiro e sempre havia mais contas do que dinheiro para pagar e eu tinha deixado o meu trabalho em tempo integral em obediência a Deus para me preparar para este ministério mundial que eu achava que eu ia ter e eu ainda estava ensinando 25 pessoas no chão da minha sala. Então eu pegava todas as contas e pegava a calculadora e começava a pensar nas contas e claro, quanto mais eu pensava, mais assustada eu ficava e Dave ficava na sala ao lado com as crianças, brincando e assistindo TV e elas colocavam rolinhos no cabelo deles, sabe? Eu dizia, no meu cabelo vocês não vão tocar. E eu ficava tão brava com ele, porque ele estava curtindo a vida e nós tínhamos um problema, gente. Era assim, desse jeito. Ou aquilo me irritava. E eu dizia, por que você não faz alguma coisa? Nós temos um problema aqui, por que você não faz algo além de rir e agir como se tudo fosse uma festa? Ele dizia, bem, o que você quer que eu faça? Você sabe quanto dinheiro nós temos? Somos obedientes a Deus, Deus cuida de nós o tempo todo, Ele nunca falhou conosco, Ele nunca nos decepcionou. Mas eu não sabia sobre essa coisa de descansar em Deus, então eu queria saber como Deus ia fazer e quando Ele ia fazer. Eu não estava satisfeita em confiar e esperar. Então eu vou dizer isso mais uma vez, porque acho que é importante. Você tem permissão para desfrutar sua vida, enquanto Deus está trabalhando em seu problema. E para alguns de vocês isso já valeu a sua vinda aqui hoje. Em Apocalipse, Jesus sempre é visto assentado à destra de Deus. E como eu disse, eu fiquei muito curiosa sobre isso, comecei a perceber que isso estava relacionado a ter entrado no descanso de Deus. E há uma razão uma razão muito importante pela qual a Bíblia continua dizendo que ele se assentou e que ele se assentou. Jesus é o nosso sumo sacerdote e nenhum outro sumo sacerdote, além dele, jamais chegou a se assentar na presença de Deus. Debaixo da velha aliança, no dia da expiação, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo, e havia todos aqueles rituais e certas leis e regras e regulamentos que tinham que ser seguidos sobre como entrar lá. Isto é absolutamente verdadeiro. Eu verifiquei outra vez só para ter a certeza. Ele tinha pequenos sinos e guizos costurados na bainha de sua roupa e uma corda amarrada ao seu tornozelo, porque ninguém podia entrar lá além dele. Então, enquanto ele estivesse trabalhando, fazendo o seu dever, fazendo seus rituais, aqueles pequenos sinos soavam. Bem, se os sinos parassem de balançar por um longo período de tempo, sabiam que ele tinha cometido algum pecado e morrido. E como não podiam entrar para pegá-lo, eles o puxavam pela corda. Não havia cadeira
no Santo dos Santos, porque era uma aliança de obras. Ninguém podia entrar no descanso de Deus. Então, acho que o Peter disse isso hoje quando estava exortando sobre Mateus 11, que o descanso é um dom. É um dom que nos é dado pela graça de Deus e ninguém podia ter esse descanso até que Jesus veio e fez tudo. Ele cumpriu a lei, agora nós não precisamos dela mais. E ele está assentado à destra de Deus. E Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Então estou andando por aí, mas meu coração está lá. E quero que você receba isso. Então isso significa que eu posso realmente desfrutar enquanto trabalho. O Peter deu a definição de descanso. Uma das coisas que ele não mencionou, que está no dicionário grego Vine, é que o descanso do qual eu estou falando não é um descanso do trabalho, é um descanso no trabalho. Agora, precisamos de um dia no qual não trabalhamos também? E esse é o outro lado disso. O fato é que nós não, como americanos, não temos o tipo de descanso que precisávamos para o nosso corpo físico. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Mas este é um descanso que você tem enquanto trabalha. Então, este é o meu trabalho, eu estou trabalhando. E eu não tenho certeza se isso é verdade. Você lê coisas que nunca é 100% verdade, mas eu li que quando um pregador prega por 1 hora inteira e faz um culto inteiro, que isso é equivalente a 8 horas de trabalho duro. Então, quando o Joe prega 3 vezes no domingo, ele trabalha 24 horas. Amém? Veja, isso não é um bate-papo. Eu amo quando as pessoas dizem, eu amei o seu bate-papo. Eu penso, querida, isso não foi um bate-papo. Eu estava derramando toda a minha alma, corpo, espírito, tudo que eu tinha sobre isso. Eu estudei por horas para vir e te trazer este bate-papo, querida. Eu amo o seu bate-papo. Quando eu for embora, você terá tudo que eu tenho. Então eu vou ter que ir buscar um pouco mais para amanhã, porque eu não posso te dar nada que Deus não me dê primeiro. Então é tão maravilhoso fazer isso com a minha alma de férias. Veja, você pode tirar férias e ir se deitar em uma praia todos os dias por 5 dias e ainda assim não descansar nem um pouquinho se você for passar esse tempo se preocupando com seus problemas. E algumas pessoas tiram um dia de férias só para que elas possam se assentar em algum lugar e tentar resolver seus problemas. Quantos de vocês, quando tiram férias, voltam para casa e precisam de férias de novo? Nós não sabemos mais como ficar parados. Alguém disse, nós perdemos a arte de ficar entediados. Se você fica 5 minutos no consultório esperando, lá vem o telefone, vamos ligar para alguém, mandar mensagem para alguém, verificar nosso status no Facebook ou algo assim. Sabe, eu não poderia dizer quantos amigos nós temos no Facebook, eu amo isso. E eles são amigos do Facebook? Amigos? No Facebook? Você faz bem em ter 5 amigos durante toda a sua vida aqui na Terra. Era tão engraçado quando isso começou, as pessoas me mandavam mensagens e diziam, você vai ser meu amigo no Facebook? E eu respondia para elas, eu dizia, eu já sou sua amiga. Bem, vamos aprender a ficar sentados com Cristo o tempo todo. Isso significa entrar no seu descanso, lançando nossos fardos para Ele, para que possamos desfrutar do descanso de Deus, e então seremos capazes de fazer o que Ele nos pede para fazer.
temos a arte de ficar entediados. Se você fica 5 minutos no consultório esperando, lá vem o telefone, vamos ligar para alguém, mandar mensagem para alguém, verificar nosso status no Facebook ou algo assim. Sabe, eu não poderia dizer quantos amigos nós temos no Facebook, eu amo isso. E eles são amigos do Facebook? Amigos? No Facebook? Você faz bem em ter 5 amigos durante toda a sua vida aqui na Terra. Era tão engraçado quando isso começou, as pessoas me mandavam mensagens e diziam: você vai ser meu amigo no Facebook? E eu respondia para elas, eu dizia, eu já sou sua amiga. Bem, vamos aprender a ficar sentados com Cristo o tempo todo. Isso significa entrar no seu descanso, lançando nossos fardos para Ele, para que possamos desfrutar do descanso de Deus, e então seremos capazes de fazer o que Ele nos pede para fazer.